Hallo, hallo do Spätzchen! Hoje a gente vai falar sobre trabalho, a gente vai aprender vocabulário relacionado a profissões em alemão. Bora? Então a primeira coisa que a gente vai aprender é falar profissões, né? A gente tem a palavra Beruf, que é profissão. Der Beruf é uma palavra masculina e die Berufe, com E no final, é então profissões no plural. Die Berufe, as profissões. Quando eu quero perguntar qual a profissão de alguém, eu tenho uma pergunta bem interessante, que é Was bist du von Beruf? Traduzir ela ao pé da letra é um pouco estranho. Was significa o quê? Bist é e du você. Então, o que você é von Beruf de trabalho? Então, você não pergunta qual a sua profissão, você pergunta o que você é de trabalho. Was bist du von Beruf? Tá? Então, memorize aí essa expressão. E você, para responder, você vai dizer Ich bin, eu sou. Aí você fala a sua profissão, por exemplo, Arzt, médico, von Beruf, de trabalho. Ich bin Arzt von Beruf, tá? Então, é assim que a gente fala da nossa profissão. Pergunta e também responde. Agora, vamos aprender algumas profissões aí em alemão. Primeira delas, né, der Lehrer. Der Lehrer é o professor. Der, masculino, Lehrer. Então, quando a palavra for um homem que faz aquela profissão, né, que exerce aquela profissão, o artigo vai ser der Lehrer. Quando é uma mulher, o artigo vai ser die, e geralmente, na maior parte das vezes, a gente vai colocar um IN no final, de Lehrerin. De Lehrerin, tá vendo? O IN no final é a professora. Então, eu posso dizer, por exemplo, wie heißt dein Lehrer? Wie, como, heißt, chama. Dein Lehrer, seu professor. Então, como se chama seu professor? Wie heißt dein Lehrer? Outra palavra que não é realmente uma profissão, né? Que é o estudante universitário. Na Alemanha, a gente não considera o estudante universitário profissão, né? A pessoa ainda não está trabalhando. Mas é algo que é uma ocupação, né? Então, a gente vai colocar ele aqui na lista. Der Student. Student é o estudante universitário. Atenção, se você não está estudando na universidade, você não é estudante, tá? Você é Schüler, por exemplo. Você pode ser Lernende, mas não estudante. Estudante é só o estudante da universidade. E de Studentin é a estudante, percebe? Aquilo que eu falei com vocês, artigo die e N no final. Ich habe keine Arbeit, weil ich noch Student bin. Então, ich habe, eu tenho. Keine é a palavra masculina, não. E Arbeit é trabalho, tá? Essa é a diferença um pouco entre Beruf e Arbeit, né? Beruf é o emprego, Arbeit é o trabalho. Mas em alguns contextos eles vão poder ser usados, eles poderiam ser usados ali em contextos semelhantes, né? Mas aqui, habe keine Arbeit, eu não tenho trabalho. Você tem um Beruf? Pode ter, né? Você pode ter o quê? Uma ocupação, você pode ser engenheiro, você pode ser eletricista, mas você pode não ter um trabalho, né? Habe keine Arbeit, eu não tenho trabalho. Weil, porque eu, noch Student, ainda estudante, bin, sou. Porque eu ainda sou estudante. Ah, por que o sou tá lá no final? Não vou entrar em detalhes disso aqui agora, mas basicamente quando eu começo uma frase com a palavra weil, né, uma oração com a palavra weil, que significa porque, esse weil vai sempre jogar o verbo da frase para o final, que o verbo aqui é bin, por isso que eu tenho que falar porque eu ainda estudante sou, né? Isso vai acontecer sempre em alemão, uma regra, quando eu tiver o weil. Vamos para uma outra profissão, der Arzt. Der Arzt significa o médico, der Arzt. O Z tem som de TS, depois eu tenho um T no final, né? Por isso que eu falo tst, der Arzt. E o feminino é die Ärztin. Então, die Ärztin acontece, além de eu colocar o IN no final, esse A ganha um umlaut. Então, não vira A, vira E. Ärztin. Ärztin, tá? Então, der Arzt, com A mesmo, e die Ärztin com E. Então, vou ter als Kind wollte ich Arzt werden. Als Kind, enquanto criança, como criança, wollte, queria, eu queria Arzt, médico, werden, tornar, né? Eu queria me tornar médico. Então, quando a gente fala eu queria ser médico, né? Eu poderia colocar, mas também eu queria me tornar médico. Era isso que eu queria ser quando eu crescesse, né? Wollte ich Arzt werden. Eu queria me tornar médico. Em alemão, quando a gente tem dois verbos na frase, o primeiro fica ali no meio da frase, né, naquilo que a gente chama de segunda posição, e o último fica sempre no final, antes do ponto final.
É por isso que eu queria me tornar, mas o tornar tá lá no final, antes do ponto final. Isso é uma regra também, tá? Tem 2 verbos, um tá ali no meio da frase e o segundo verbo vai estar sempre no final. Mais uma profissão. Der Busfahrer. Der Busfahrer é o motorista de ônibus. Fahrer é motorista e Bus é um ônibus. Der Busfahrer é o motorista de ônibus. E o feminino, só colocar IN no final. Die Busfahrerin, tá? Colocou IN no final. A gente tem, então, o feminino. Die Busfahrerin fährt schnell. Ou seja, a motorista de ônibus fährt, dirige, schnell, rápido, rapidamente, né? Depois eu tenho o arquiteto. O arquiteto eu digo der Architekt. Der Architekt, o arquiteto. E o feminino, colocar IN no final. Die Architektin. Die Architektin, a arquiteta. Então, eu posso dizer, ein Architekt zeichnet Grundrisse. Ein Architekt, um arquiteto, zeichnet, desenha, Grundrisse, plantas, né? As plantas de arquitetura. E o juiz, como é que eu digo? Der Richter. Der Richter é o juiz. E o feminino, eu coloco die e coloco IN no final. Die Richterin. Die Richterin é a juíza. Então, posso dizer, der Richter muss die Gesetze. Der Richter muss die Gesetze kennen. Der Richter, o juiz. Muss, tem que. Quando eu tenho dois verbos, onde é que está o segundo verbo? Lá no final. Kennen, né? A gente acabou de falar. Então, ele tem que conhecer. Die Gesetze é as leis. Gesetze. Gesetze. Die Gesetze é as leis. Eu acho que eu falei errado anteriormente. Falei Gesetze? Não sei. Agora eu tava aqui distraída, olhando pro negócio que passou aqui na minha frente e lendo ao mesmo tempo. E agora me deu esse plim. Não sei se falei certo. A pronúncia correta é Gesetze. Gesetze, tá? Die Gesetze. Então, der Richter muss die Gesetze kennen. O juiz precisa saber, né? Tem que saber as leis, die Gesetze. Depois eu tenho der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann é o bombeiro, né? A pessoa que trabalha no corpo de bombeiros. O homem. Feuerwehr é o corpo de bombeiros. Mann é o homem. O homem que trabalha no corpo de bombeiros é Feuerwehrmann. E o feminino? Bom, gente, o feminino de Mann é Frau, né? Então vai ficar de Feuerwehr, Frau, a bombeira, tá? Então eu digo Lara will Feuerwehrfrau werden. A Lara will, quer. O que vai acontecer, gente? Eu tenho outro verbo lá no final. Werden, tornar-se. Feuerwehrfrau, bombeira. A Lara quer se tornar bombeira. Mais uma profissão. Der Krankenpfleger. Der Krankenpfleger é o enfermeiro, né? Krank é doente. Pfleger é o cuidador do doente. É o enfermeiro, der Krankenpfleger. O feminino é de Krankenpflegerin, que significa a cuidadora de doentes, a enfermeira. Tem também uma palavra mais antiga que continua sendo usada em muitos contextos, que é de Krankenschwester. Também significa enfermeira, tá? Schwester, irmã, Kranken, doentes. Então, a irmã dos doentes. É uma palavra que já vem devagar sendo caindo aí em desuso, né? Mas você ainda vai ouvir com bastante frequência, tá? Então, vamos para um exemplo. Die Krankenpflegerin heißt Julia. Die Krankenpflegerin é a enfermeira, heißt, se chama Julia. O que mais que nós temos? A gente tem o policial, der Polizist, tá? Der Polizist é o policial e o feminino, colocando IN no final, die Polizistin. Ok? Polizistin. Só colocar o IN no final. Als Kind wollte ich Polizist werden. Als Kind, quando criança, wollte, queria. Onde é que está o segundo verbo? Lá no final. Werden, queria me tornar Polizist, ou seja, policial. E por último, a nossa última profissão é o dono de casa ou a dona de casa, né? A pessoa que trabalha em casa. Der Hausmann é o homem que trabalha em casa cuidando da casa. Haus, casa, Mann, homem. E o feminino disso é die Hausfrau. Então, posso dizer, ist deine Mutter Hausfrau? Ist, é, deine Mutter, sua mãe. Hausfrau
dona de casa. Ist deine Mutter Hausfrau? É a sua mãe dona de casa, tá? Então pronto. Agora você já tem várias profissões aí que você aprendeu e você pode também falar qual é a sua profissão. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!